Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelista Lucas, capítulo 9, versículo 23. Deus é fiel. Amém? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Glórias a Deus. Quero pregar hoje sobre escolhas que nos levarão a vitórias. Nós vemos aqui que Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus não disse que é uma obrigação, mas ele disse: é uma escolha. Você quer vir após mim? Então você deve tomar a sua cruz a cada dia para seguir Jesus. Aleluia! A nossa vida aqui, ela é feita de escolhas. O Senhor não nos obriga a nada. Deus, ele disse assim: eu fiz o mal, eu criei o mal, eu fiz o bem. Escolha, pois, o bem e viva. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então Deus, ele não obriga nenhum ser humano a segui-lo. Ele não obriga ninguém a ir para o céu, mas ele proporciona a escolha. A escolha é nossa. Ninguém que chegar ao céu vai dizer que chegou lá porque Deus o obrigou, que Deus o pegou à força e falou: você vai para o céu. E ninguém também que chegar no inferno vai poder dizer que foi Deus que o mandou para lá. Mas nós vamos para o céu ou para o inferno baseado nas escolhas que nós fazemos aqui neste mundo. Por isso Jesus disse: para seguir-me é necessário tomar a sua cruz a cada dia. A cada dia nós levamos a nossa cruz. A cada dia nós temos que negar aos nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades, paixões e desejos, para tomar essa decisão de seguir a Jesus. Mas uma certeza nós temos que ter: que quando nós negamos a nós mesmos, nós vamos alcançar a vitória que o Senhor nos promete. Sim, Jesus, aleluia.
E ele disse: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Então a recompensa, ela é certa, mas precisamos de fazer essas escolhas. E a principal, a melhor, a maior de todas, é negar os nossos interesses a cada dia para seguirmos a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E se você e eu, nós estamos aqui nesta noite, porque nós escolhemos negar o conforto do nosso lar, o conforto da nossa casa, aquilo que poderia nos trazer um prazer momentâneo, alguma programação na televisão, no YouTube, alguma coisa que teríamos para fazer na nossa casa, talvez ir na casa de outra pessoa, alguma festa, mas nós escolhemos estarmos aqui nesta noite. Aleluia, Jesus. Então hoje nós negamos a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós estejamos todos os dias na sua presença. Por isso ele disse: a cada dia nós devemos negar as nossas vontades. Nós devemos negar as nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Nós devemos rejeitar o pecado para fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. E essas escolhas, tem algumas escolhas aqui que vão nos levar a alcançar vitórias na nossa vida. Tanto vitórias para este mundo, como a principal, que é entrar na eternidade com Cristo. Lucas, capítulo 9, versículo 46, nos diz assim: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Glórias a Deus. A primeira escolha que nós devemos fazer aqui, irmãos, baseado nestes versículos, é a humildade. Nós temos que escolher sermos humildes, porque é difícil escolher ser humilde, não é fácil, porque todo mundo quer ser exaltado, todo mundo quer ser colocado num pedestal, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser exaltado, visto pelos homens, todo mundo quer receber bens. Tanto assim que os discípulos, eles discutiam entre si qual deles seria o maior no reino dos céus. Verdade. Mas a ótica de Deus, ela vai em contraposta à ótica humana, ela vai na contramão. Então Jesus logo disse: quem for humilde como um desses meninos, quem for o menor, esse é o grande. Então nós devemos escolher bem, escolher sermos humildes, escolher darmos honra aos nossos irmãos para recebermos honra de Deus, escolhermos honrar os nossos irmãos
para que Deus venha nos honrar. Porque quando nós escolhemos nos humilhar diante de Deus, nós seremos exaltados. O Senhor diz: os humilhados serão exaltados. E ninguém quer ser humilhado. Ninguém quer ser humilhado. Todo mundo quer ser exaltado. Mas para que nós possamos alcançar uma exaltação que vem de Deus, nós precisamos nos humilhar. Jesus deu um exemplo. Ele, sendo em forma de Deus, ele se fez em forma de homem e se humilhou diante de Deus, se entregou em morte de cruz, dando assim o testemunho de que ele, que era grande, o maior de todos, fez-se o menor de todos, para que hoje o seu nome fosse exaltado acima de todos os nomes. Aleluia! Então nós devemos fazer uma escolha de nos humilhar. Quando nós nos colocamos acima do nosso irmão, achamos que nós somos superiores a qualquer um dos nossos irmãos, porque temos alguma coisa que achamos que seja superior, ou uma posição social, ou um dom, ou algo. Quando nós nos colocamos acima do nosso irmão, nós diante de Deus estamos nos diminuindo, estamos nos apequenando diante de Deus. Mesmo que nos engrandeçamos diante dos homens, diante de Deus nós estamos nos fazendo pequenos. Mas quando nós nos humilhamos diante dos homens e glorificamos a Deus, dando honra uns aos outros, como nos ensina a palavra, então, como nos diz o Senhor aqui, esse mesmo é o grande. Diante de Deus nós nos tornamos grandes. O Senhor, Ele nos exalta, Ele nos levanta, porque Deus, Ele olha o coração humilde e contrito, e Ele não despreza um coração humilde e contrito. Porque temos que reconhecermos que grande é só o Senhor. Todos nós somos pequenos e devemos nos humilhar diante de Deus, para que nós possamos, aos olhos de Deus, sermos considerados grandes. A palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Glórias a Deus. É a contramão do que diz o homem. Hoje nós vemos uma exaltação tremenda, um querendo ser mais que o outro, um querendo cantar mais que o outro, um querendo pregar mais que o outro, e assim também nos dizia a Bíblia. Um dizia: eu sou de Paulo, outro dizia: eu sou de Apolo. E aí Paulo, humilhando-se, disse: quem é Paulo? Quem é Apolo, se não o servo do Senhor? Nós não somos nada, nós apenas plantamos, regamos, mas quem dá o crescimento é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. Então escolha a humildade para que você possa ser exaltado diante de Deus. Quando você se torna humilde diante dos homens, pode ter certeza que diante de Deus você é grande. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Veja o caso de João Batista. Quem olhava aquele homem, um homem vestido de pele, morando no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Quem olhava aquele homem era um homem que aos olhos dos homens era um homem desprezado, humilde, mas o Senhor o exaltou de tal forma que Jesus disse que diante dos homens não teve um homem maior do que João Batista. Diante de todos os homens, Jesus disse: João Batista foi o maior.
Glórias a Deus. Porém, diante dos anjos de Deus, ele ainda era o menor. Glória a Deus. Então nós devemos nos humilharmos. Humilhar às vezes é difícil, mas aquele que se humilha, ele é grande diante de Deus. Dá honra uns aos outros, porque o Senhor vai nos exaltar. Glórias a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja a escolha de Maria. Nós temos que saber escolher, irmãos. Hoje nós aqui somos sábios. Todos nós somos sábios diante de Deus, porque nós escolhemos estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus. E quantos por aí escolheram fazer outras coisas, não vieram aos cultos? Quantos estão fazendo outras coisas aí fora, atarefados, afadigados com as coisas deste mundo? Mas, como diz o Senhor Jesus aqui, Marta escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus. A melhor parte sempre é ouvir a palavra de Deus. Deixa tudo para o segundo plano. Se você tiver algo para fazer, deixa para lá. Primeiro vai ouvir a palavra de Deus. Às vezes você está preocupado com alguma coisa, com algum problema, com alguma dificuldade, a resolver alguma coisa, e aí você fica afadigado, atarefado, preocupado com aquilo ali, e fala: eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, e hoje eu não vou na igreja porque esse problema eu preciso resolver. E aí você não vem para a igreja, e o problema não se resolve. Mas se você vem para ouvir a palavra de Deus, Deus sabe daquilo que você precisa, Deus sabe do que você está necessitando, e aí Ele vai te proporcionar a sabedoria para resolver o problema. Ele vai entrar com providência. A palavra do Senhor, ela é primordial na nossa vida. Se nós andarmos na palavra de Deus, nós não vamos tropeçar. Jesus diz: aquele que anda na luz do dia não tropeça, porque vê a luz do dia. E a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando nós andamos orientados pela palavra de Deus, nós não tropeçamos. Vamos seguir em frente e vamos vencer. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Aleluia. Às vezes estamos preocupados: amanhã eu preciso ir disso, eu preciso de comer, preciso de beber, preciso vestir, preciso pagar uma conta ali, preciso pagar uma conta aqui, preciso disso, daquilo. Mas o Senhor nos convida a ouvir e dar crédito em primeiro lugar à sua palavra,
porque a palavra de Deus nos conduz à vida eterna, ela nos orienta, nos guia, e nós vamos ser vencedores. Aleluia, Jesus. Aleluia. Salmo número 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não caem e o fruto dá na sua estação própria. Ninguém nunca viu uma árvore plantada do lado de um ribeiro seca, morta, mas está sempre ali com a sua folha verdinha, o seu fruto dá na estação própria. E bem-aventurado é todo aquele que escolhe a palavra de Deus. A palavra de Deus nos conduz à vida eterna, nos conduz a vitórias aqui na terra. Veja que o Senhor apareceu para Josué e disse: olha, observa bem a palavra de Deus, medita nessa palavra de dia e de noite, ensina o povo a palavra de Deus, porque ela te conduzirá às vitórias. Às vezes nós não vencemos muitas coisas porque nós esquecemos de meditar na palavra de Deus de dia e de noite, para sermos guiados pelo Senhor. Então escolha ouvir a palavra de Deus, escolha a palavra de Deus, porque vai te conduzir à vitória. A palavra de Deus, ela tem poder. Sabia que a palavra de Deus, ela tem poder? Quando nós usamos legitimamente a palavra de Deus, ela se cumpre. Jeremias capítulo 1, versículo 11 diz: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus vela para cumprir a sua palavra. Aleluia, Jesus. E o próprio Deus disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes ela vai prosperar naquilo para que eu a enviei. Assim como a chuva cai do céu e rega a terra e não volta para lá antes de fazer este papel, assim também, diz o Senhor, é a minha palavra, não voltará para mim vazia, ela vai prosperar. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, ela prospera. Por isso, quando nós usamos legitimamente a palavra de Deus com fé, e nós falamos segundo a palavra de Deus, vai acontecer. Acontece. Aleluia. Glórias a Deus. Elias era um homem natural, sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele era um homem que andava segundo a palavra de Deus, e ele profetizou que não choveria, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Depois ele profetizou que ia chover, e Deus mandou chuva em abundância. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Quando nós proferimos a palavra de Deus e nós confiamos nela, ela produz resultado. Então escolha sempre ouvir a palavra de Deus, que vai nos conduzir à vitória. Quando nós ouvimos e praticamos a palavra de Deus, nós alcançamos vitória. As horas já se foram, teria mais alguns aqui, alguns exemplos, mas vamos só mais um aqui, Lucas capítulo 12, para concluirmos, versículo 22. Lucas 12, 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis.
mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiam, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Devemos escolher confiar em Deus. Então as nossas escolhas nos levam à vitória. Nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência, né? Um justo a padecer necessidade, nem sua descendência a mendigar o pão. Então aquele que confia no Senhor, como diz a Escritura, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eita Deus. E confiar em Deus, irmãos, é uma escolha. Jesus fala, não fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai se vestir, o que vai acontecer, apenas busca primeiro o reino de Deus, confia em Deus, porque Deus ele vai suprir, ele vai abrir a porta, ele vai entrar com providência. Às vezes ficamos preocupados porque a natureza humana em estarmos nos dedicando a isso, aquilo, mas nós devemos confiar em Deus, sabendo que Ele cuida, o amanhã pertence a Ele, Ele vai cuidar, Ele vai nos dar o sustento, Ele vai nos dar a vida. Amanhã nós acordaremos e estaremos respirando, porque o Senhor está cuidando de nós. Maravilha. Então confia no Senhor, escolha confiar em Deus. Tempos difíceis que nós passamos, estamos passando, mas se confiarmos em Deus, hoje nós não temos, mas amanhã Ele vai providenciar. Confia em Deus. Confia em Deus. Os que confiam em Deus vão alcançar a vitória. São essas escolhas que nós devemos fazer, irmãos. Vamos escolher ficar com o Senhor. Às vezes parece que não está dando certo, não dá certo hoje, mas amanhã tenha certeza, você confia em Deus, amanhã você vai colher. Aleluia. Se nós plantamos hoje, o agricultor que planta, irmãos, ele não planta lá falou, vou plantar, depois eu vou pegar um balde lá no rio e regar. Não, ele planta esperando a chuva. E se não chover, a planta não nasce. Então é de Deus que vem a chuva, é de Deus que vem a providência. E se nós plantamos, nós esperamos em Deus a providência. Ele é fiel para mandar, é fiel para nos abençoar. Então na hora, no momento certo, Ele faz chover, Ele faz germinar a planta. Aquele que confia no Senhor, aquele que dedica a sua vida no Senhor, ele pode chorar por uma noite, mas diz a palavra que pela manhã, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem
está na vitória. Aleluia. Confia no Senhor. Pode parecer que não vai dar certo, mas decida confiar no Senhor. Decida confiar. Senhor, olha que Pedro falou: Senhor, está mandando a voltar para o mar e jogar a rede no mar, mas nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Talvez você já fez, já tentou várias vezes, não conseguiu nada. Falou: agora eu vou voltar. Aí Jesus fala: vai para o mar de novo. Fala: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou jogar a rede. Quer dizer, Pedro disse: eu vou confiar. E quando ele foi, jogou a rede, irmãos, a Bíblia diz que veio ali 150 grandes peixes, de forma que até para tirar os peixes da água foi difícil. As bênçãos do Senhor vem transbordante, recalcada e sacudida para aqueles que confiam nele. Aleluia. Decida confiar no Senhor. Fica com essa palavra e Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.